Muito bem, bom dia a todos os nossos queridos desbravadores de nossa linda Associação Amazonas Roraima. Hoje nós estamos vivendo mais uma experiência de mais um dia e podemos dizer louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos acordou, porque Ele nos fez levantar para mais um dia. Agora, amigos, nós queremos parabenizar todos os desbravadores, cada líder, por cada movimento, por cada foto, por cada experiência que você está fazendo o seu desbravador viver. Então, eu quero pedir para você que você continue. Hoje é o penúltimo dia de nossa semana do lenço. E eu quero pedir para você que você se envolva nesse último desafio. O desafio de hoje, ele é simples. É o seguinte, você vai com seu desbravador estimular ele, e você desbravador que está nos ouvindo agora, você vai ligar para alguém, você vai entrar num Zoom, numa transmissão no Instagram, Facebook, não sei como você vai fazer. Você pode ir na casa do seu colega que não está frequentando o clube, que talvez não tenha ido mais para a igreja, que está desanimado, que não quer mais nada com nada, e você vai tirar uma foto com ele. Pode ser pelo telefone, pode ser pelo PC, pode ser pessoalmente. Essa agora é a missão do desbravador, de resgatar alguém, de ir atrás dessa pessoa, de buscar ela e de fazer com que esse desbravador e essa desbravadora possa pelo menos saber que tem um amigo na igreja, que tem um amigo no clube e que você se interessa por ela e se interessa por ele. Então agora é o momento de você se envolver nessa missão. Então olha só, simples, você vai ligar para um amigo, você vai tirar foto ali pelo selfie, do celular ou pelo um print aí da sua tela do seu telefone, do seu Facebook, e posta isso e fala, eu convido você, fala para o mundo que ele é seu amigo, que você está orando por ele, enfim. E aí você vai convidá-lo a estar conosco amanhã na nossa transmissão, beleza? Ao final, no nosso sorteio lá, depois da nossa oração final, eu vou fazer o sorteio de hoje, e aí sim, a gente volta e eu vou dizer para você aqui alguns detalhes mais. Hoje, de maneira especial, nós temos a alegria de estar recebendo o maior de todos os evangelistas. Ele é nada mais nada menos ele também tem coração desbravador, um apoiador desse ministério. Afinal de contas, ele também começou a sua carreira na igreja como um desbravador. E ele tem muitas histórias legais aí sobre o Clube de Desbravadores. Eu estou falando do pastor Caio Oliveira. Pastor Caio Oliveira, um grande amigo, e a gente tem sido bem parceiro aí em nossas áreas. Hoje ele assume a área não só do ministério pessoal, mas também envolve-se aí de maneira direta como líder dos nossos evangelistas. Ele é o nosso evangelista do campo da Associação Amazonas Roraima para o estado do Amazonas. Pastor Caio Oliveira, seja muito bem-vindo. É um paulista extremamente amazonense, cara. Extremamente amazonense. Comedor de tucumã com peixe frito. Olha que beleza. Para ser mais amazonense do que esse é impossível. Pastor Caio, que Deus o abençoe, que Deus o use nesta manhã. Fale ao nosso coração e ao coração dessa juventude e desses juvenis para a honra e glória do Senhor. É com você, amigo. Bom dia, pastor Alain, bom dia, amigos bravadores, líderes que estão acompanhando a gente. Sobre o peixe frito e o tucumã, só manda, tá? Manda entregar aqui em casa, delivery, eu venho trazer, que tá tudo bem. Obrigado pelo convite. E nessa manhã, amigos, nós vamos estudar um texto bíblico
mas eu estava, na hora que eu acordei hoje cedo, me lembrando das histórias, porque o Solano mencionou várias histórias, e eu sempre digo isso quando eu vou mencionar alguma coisa relacionada ao clube, que eu com certeza absoluta não estaria aqui hoje, nem como pastor, muito menos talvez na igreja, se não fosse a influência direta do Clube dos Bravadores. O Clube dos Bravadores me ajudou a me tornar de um garoto tímido. Eu já disse isso em vários lugares onde eu preguei. Meu apelido quando criança era bicho do mato, porque eu ficava sempre escondido atrás de alguma coisa, atrás de alguém. Mas o clube me desenvolveu, me ajudou a me desenvolver como pessoa e também como líder. Então eu não estaria aqui hoje se não fosse a influência do clube. Eu sou grato a Deus por ter me permitido ficar de maneira direta ligado ao clube por cerca de 10 anos. E isso mudou a minha trajetória. Eu louvo a Deus por isso. E tenho certeza que o clube tem feito isso também por você, onde você está. Nessa manhã, eu quero convidá-los para nós abrirmos a Bíblia em Atos capítulo 17. Esse vai ser o texto. Nós vamos ver aqui, na verdade, apenas 2 versículos, mas eu quero pegar um princípio que está aqui, que é especialmente uma frase que me chamou muito a atenção desde a primeira vez que eu tive contato com esse texto. Só para você entender, em Atos capítulo 17, nós estamos na chamada segunda grande viagem missionária de Paulo. O livro de Atos é dividido em 2 partes. A primeira parte, Pedro é o personagem central, e aí a partir do capítulo 13 em diante, Paulo e os seus auxiliares, Silas, Barnabé, Timóteo e o próprio Lucas, que é o autor do livro, eles se tornam os personagens. Lucas viajou com Paulo várias vezes, e então, aqui nesse capítulo 17, conta justamente quando Paulo chegou numa cidade chamada Tessalônica, da onde vêm as cartas dos Tessalonicenses. Mas aqui, quando ele chega, Paulo vai direto conversar com os judeus da sinagoga. E ele começa, durante 3 sábados, a pregar a eles sobre o Cristo que tinha morrido, ressuscitado, e apresentar dizendo esse Jesus que foi crucificado em Jerusalém, esse Jesus é o Cristo, é o Salvador, é aquele que nós esperávamos. E isso causa um grande tumulto entre os judeus, entre a cidade como um todo. E aí, se você ler a partir do verso 5, olha o que acontece aqui. Atos 17, verso 5, diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, os galerosos da época, juntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, que era um cristão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, olha essa frase agora: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa frase, estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Se você for ler essa frase em uma outra versão mais moderna, eu já li em algumas, a Bíblia, por exemplo, a Mensagem, a Bíblia Viva, outra tradução um pouco mais livres, digamos assim, eles traduzem essa frase, esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui, como da seguinte forma: estes homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, agora chegaram aqui. Essa frase me impacta quando eu leio e imagino dessa forma. Estes homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. Olha que descrição que era feita dos cristãos. Homens e mulheres, missionários, homens de Deus, pessoas de Deus, que viravam o lugar onde eles chegavam de cabeça para baixo. Só que é interessante que eles viraram o mundo de cabeça para baixo para devolvê-lo de volta no seu lugar. Porque o mundo de cabeça para cima, do jeito que ele aparentemente estava, ele estava errado. Então, eles, ao virarem o mundo de cabeça para baixo, eles estavam devolvendo o mundo de volta no seu lugar. Era um grupo de pessoas que causava um impacto tão grande onde eles estavam, que como as pessoas escreviam, era como se causasse uma reviravolta. Tudo virava de cabeça para baixo. Agora, nós não estamos falando aqui de tumulto. Nós não estamos falando aqui, é interessante que o autor grego aqui, o Lucas, ele usa 2 palavras. No verso 5, ele fala que os judeus alvoroçaram a cidade. É uma palavra grega que tem a ver com tumulto de baderna. Já a segunda palavra, quando ele usa aqui, tem transtornado o mundo, ou virado o mundo de cabeça para baixo, não é uma palavra ligada à baderna, é uma palavra ligada a pessoas de alto impacto, a líderes de alto impacto que causavam, de fato, uma revolução verdadeira. Então essa palavra é usada na antiguidade de várias formas para pessoas que causaram uma revolução verdadeira, não necessariamente uma revolução causada por tumulto, por agitação, embora a agitação era quase que comum nesses dias. Então veja, por que eles tiraram o mundo de cabeça para baixo?
Porque aqui nós vemos um evangelho capaz de mudar, de transformar pessoas dos mais variados tipos. Um evangelho tão poderoso que era vivido por essas pessoas, que quando ele chegava, ele causava um impacto. Então, como eu disse, eles viraram o mundo de cabeça para baixo para devolvê-lo no seu lugar. Eu fico pensando que o mundo deles não era tão diferente do nosso. O mundo deles era um mundo pagão. O nosso mundo é pagão. É claro que os deuses que são adorados hoje são deuses diferentes, mas é um mundo pagão. O mundo deles não acreditava em verdade absoluta, o nosso mundo não acredita em verdade absoluta. O mundo deles era um mundo voltado para a sexualidade, para o sensualismo, e o nosso mundo é bem parecido. No mundo deles, as pessoas elas estavam focadas no material, já que os deuses não me amam, essa era a filosofia, então eu tenho que viver o aqui e agora, aproveitar o aqui e agora. E o nosso mundo é da mesma forma, as pessoas não creem no amor de Deus, não creem em um Deus que ama, que cuida, que protege, que vai ter uma nova terra. Então as pessoas estão vivendo aqui e agora. O nosso mundo é muito parecido com o mundo deles, mas agora nós precisamos de uma geração de desbravadores, de meninos e meninas, de líderes que estejam dispostos a virar o mundo de cabeça para baixo, com seu impacto, com a sua influência. Eu gosto de 3 coisas, eu fico pensando em 3 coisas que fizeram com que eles tivessem sucesso nessa tarefa de virar o mundo de cabeça para baixo. A primeira coisa que me chama a atenção é que eles tiravam força da fraqueza. Você já imaginou que eles alcançaram o mundo inteiro conhecido daquela época, com um grupo que começou com 12, depois 70, depois 100 e poucos, depois 500, aí 3.000, depois, alguns dizem depois 5.000 no livro de Atos, e esse grupo foi crescendo, mas ainda assim era muito pouco. Se formos comparar hoje, nós temos mais de 20 milhões de adventistas, e ainda é uma tarefa enorme, grandiosa para nós. Agora você imagina com alguns poucos milhares de cristãos, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles não tinham associação, eles não tinham materiais, não tinham projetos, eles não tinham grandes igrejas estruturadas, eles não tinham um Campuri com 10.000 pessoas para agitar e fazer com que eles tomassem decisões para a vida inteira. Eles não tinham essas coisas, mas eles tiravam força da fraqueza, porque eles tinham uma coisa: o poder do Espírito. Conta uma história, eu até acredito que ela não seja verdadeira, mas ela serve para ilustrar bem o ponto que eu quero chegar aqui, em tirar força da fraqueza. Conta-se que um rapaz, ele era um judoca, ele, especialista no judô, e ele sofreu um acidente e teve o seu braço esquerdo amputado, segundo a história. E ele agora pensou: vou ter que abandonar minha carreira, mas o seu mestre, aquele que o treinava, disse para ele: de forma alguma, você não vai abandonar sua carreira, com só o braço direito eu vou te ensinar um golpe, um único golpe. E esse golpe vai ser suficiente para você continuar sua carreira. Você vai lutar, claro, como um atleta, talvez paralímpico, mas eu até desafio você para lutar com pessoas que têm os 2 braços, e você vai ver que vai dar certo. E ele então recobrou o ânimo, e o treinador dele o ensinou um golpe, um único golpe, que ele treinou por meses. E até que ele executasse esse golpe com maestria, com perfeição, usando apenas o braço direito. Então ele começou a competir, e foi competindo com pessoas que também tinham deficiência e outros que não tinham, e ele sempre ganhava, e ele nunca entendia como é que ele podia ganhar, sendo que ele só tinha um braço, o braço direito. Então um dia ele perguntou ao seu mestre: mestre, por que eu consigo ganhar das pessoas? E o mestre disse assim: esse golpe que eu te ensinei, se ele for bem aplicado, só tem uma defesa contra ele: o seu adversário precisa segurar no seu braço esquerdo. Como você não tem o braço esquerdo, então é impossível vencê-lo. Todas as vezes que você aplicar esse golpe de maneira correta, de maneira perfeita, você ganha a luta. Então veja, a maior fraqueza, na verdade, pode se tornar a maior força. Durante esse período da pandemia, você deve ter visto, e eu vi muitas histórias de pessoas que não se calaram, não pararam de cumprir a missão, não pararam de falar de Jesus para os amigos. Muitas pessoas criaram maneiras das mais criativas, gente anunciando o estudo bíblico na OLX, gente usando TikTok, gente usando várias ferramentas para falar de Jesus. Nós precisamos usar tudo que nós temos, e não importa a nossa fraqueza, não importa se nós nos sentimos pequenos às vezes diante dos desafios, mas Deus quer nos usar. Essa era uma coisa que chamava a atenção. Eles não tinham quase nada, mas eles tinham o poder do Espírito que os usava. Então, no segundo ponto que me chama a atenção, nessa igreja, essa igreja aqui que está sendo descrita, essa igreja dos cristãos, de Paulo,
Era uma igreja onde todos estavam envolvidos na missão. A missão não era tarefa de uns consagrados separados do povo. A missão não era tarefa do diretor do clube, do ancião da igreja, ou do pai, da mãe. A missão era tarefa de todos. Todos sabiam que ao se tornarem cristãos, eles tinham uma missão a cumprir. Por menor que a pessoa se sentisse a princípio, mas cada um desempenhava a sua parte. Você imaginou, é interessante que o mesmo Paulo usa a figura para descrever a igreja como um corpo. Geralmente, eu uso essa ilustração por aí, eu sempre penso assim, pense numa parte do seu corpo. Você pode pensar agora? Pensa aí. A parte do seu corpo que você mais gosta. Consegue pensar? Pois é. Eu não estou vendo vocês, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza da resposta. Ninguém aqui pensou no dedo mindinho do pé esquerdo. Duvido que alguém tenha pensado. Pois é, mas se você ficar um dia, Deus te livre disso, mas se um dia você ficar sem o dedo mindinho do pé esquerdo, você vai ter dificuldades de parar em pé. E eu conheço pessoas que tiveram que amputar e elas não conseguiam parar em pé. Mas você vai pensar, o dedo mindinho do pé esquerdo quase não faz diferença para o corpo. Por menor que você se sinta nesse corpo, você precisa se envolver, você precisa fazer a diferença. Eu me lembro da abertura da Olimpíada de Pequim, se não me engano, não lembro se foi 2006, 2008, por aí. A abertura daquela Olimpíada, milhares, ali acharam 3.000 chineses no gramado do Estádio Olímpico lá de Pequim, e eles tocando um tambor, e era engraçado que os 3.000 batiam do mesmo jeito, na mesma pegada, na mesma ordem. Eles entenderam, aqueles 3.000, eles entenderam que se um deles fizesse errado, o mundo inteiro veria. E eles estavam ali sincronizados, cada um fazendo a sua parte. Quando você vai para 2 Pedro, Pedro diz assim, vocês são sacerdócio real. Ó, desbravadores, desbravador, você é sacerdócio real. Você é filho de uma nação santa. Você é de um povo escolhido por Deus. Para quê? Para anunciar as boas novas. Que Deus tirou das trevas para a luz. Uma outra história que eu vi um tempo atrás, que ilustra bem também essa dinâmica de cada um fazer a sua parte. Conta-se que no interior da Itália, há muito tempo atrás, havia uma pequena cidade de produtores de vinho. Eles produziam um vinho muito, muito bom, muito saboroso, muito, segundo os entendedores de vinho, um vinho com acidez boa, bem assim, completo. E esse vinho, eles tinham uma festa nessa cidade que celebrava o melhor vinho. Então, como é que era a ideia deles? Se todos aqui são produtores de vinho, todos produzem um bom vinho, então, na festa de Ano Novo, na virada do ano, eles tomavam o melhor vinho da cidade. Como é que isso funcionava? Na semana do Ano Novo, cada família ia até a praça central da cidade e ela despejava ali num barril que ficava na praça central, a garrafa do seu melhor vinho. Então, imagina, no final, todas as famílias deram uma garrafa do seu melhor vinho, então todos beberiam o melhor vinho na festa de Ano Novo. E assim funcionava todos os anos. Num desses anos, um rapaz teve uma ideia brilhante, ele pensou assim, puxa, aquele barril é tão grande, se só eu não levar essa garrafa de vinho aqui e levar água no lugar, não vai fazer tanta falta assim, na verdade vai ser até bom, vai dar uma diluída no vinho, o pessoal não vai ficar tão bêbado. E ele teve essa brilhante ideia, pintou a garrafa bonitinha e em vez de colocar vinho, colocou água. Na hora ali de levar, ele passou ali pela inspeção, conseguiu passar e meio assim, sem querer ali, sem as pessoas perceberem, despejou a garrafa de água no barril e foi embora. Mas para surpresa de todos, quando deu a noite de Ano Novo, e a cidade reunida ao redor daquele barril ali na Praça Central, e o prefeito foi comemorar, foi celebrar, e disse, agora nós vamos tomar o melhor vinho juntos, e o prefeito abriu a torneirinha do barril, só saiu água. Por quê? Porque todos tiveram a mesma brilhante ideia, e pensaram, se só eu não levar minha garrafa de vinho, não vai fazer falta. E tem muita gente assim na igreja pensando, puxa vida, se só é só eu que não estou fazendo nada. Então, tem alguém fazendo, né? As coisas estão acontecendo, então tem alguém fazendo. Tem alguém lá que está fazendo as coisas, está dando estudo bíblico, porque tem gente batizando aí na minha igreja. Tem alguém que está fazendo as coisas acontecer, tem gente que está pregando, tem gente que está se envolvendo no evangelismo. Agora, no batismo da primavera, vai ter batismo. Então, alguém está fazendo alguma coisa. Mas se você não faz a sua parte, você está perdendo. Mas a igreja está perdendo também. A igreja está perdendo de avançar mais. Você precisa fazer a sua parte. Cada um deles sabia a sua parte. Cada um deles tinha certeza do seu papel, do seu chamado. E a última coisa que me chama a atenção.
Eles tinham uma missão integral. Me permita, pastor, eu vou compartilhar a tela, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Cada um deles, eles entendiam a missão como algo integral. E eu gosto dessa citação de Ellen White, que é muito conhecida, estava até na lição da Escola Sabatina dos adultos, nessas últimas semanas. Ela diz assim, olha só, eles entendiam a missão integral. O que eu quero dizer com isso? Eles alcançavam as pessoas não só com pregação, embora a pregação fosse fundamental, mas eles alcançavam as pessoas com serviço, com amor. E Ellen White diz assim, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança e ordenava então, segue-me. Agora, a igreja seguia esse método. Então, esse era o método de Cristo. Os discípulos aprenderam com Cristo e eles seguiam esse método. Qual era o método na prática? Era isso, misturava-se com as pessoas. Eles manifestavam simpatia pelas pessoas. Eles atendiam às necessidades dessas pessoas. Eles então ganhavam a confiança delas por terem seguido os 3 primeiros passos. E então, por último, eles diziam, vem e segue-me. Eu estou seguindo Jesus. Foi Jesus que me mandou fazer isso. Isso é poderoso. Qual é o grande desafio de um clube de desbravadores, de um desbravador pessoalmente? É misturar-se com a comunidade ao seu redor. É demonstrar simpatia, amizade, construir relacionamentos. É atender às necessidades das pessoas físicas, emocionais, espirituais. É conquistar com isso a confiança. Não porque simplesmente a gente que está, de alguma forma, queremos manipular as pessoas. Não, porque nós queremos ganhá-las para Cristo. E então, finalmente, convidá-las a seguir a Cristo. Esse é o grande desafio. Se misturar com as pessoas, a servir as pessoas e então conquistá-las. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Talvez vai doer no coração de alguns. Pergunta séria. Desbravador, o diretor, se o seu clube fechasse hoje, amanhã, quantas pessoas iam sentir falta deles, além dos desbravadores? Na vizinhança da igreja, se o seu clube fechasse hoje, na vizinhança da igreja, quantas pessoas iam sentir falta dele? Bom, isso talvez tenha um indicativo. A última história. Eu tive um colega de faculdade que ele acabou se tornando missionário no Oriente Médio. A divisão tem um plano de enviar famílias missionárias e ele foi uma dessas famílias, foi ser missionário em algum lugar do Oriente Médio. A princípio ele foi para um lugar que era muito fechado, muito fechado de muçulmanos, a ponto de, nesse lugar onde ele estava, se um jovem, por exemplo, se tornasse cristão, os pais tinham o direito, isso ele contou, o direito de matar esse rapaz, porque era uma coisa muito séria. Depois ele foi para um outro lugar um pouco mais aberto, e eles tinham ali uma igrejinha pequena, não podia ter placa na frente da igreja, nada, mas eles começaram a se envolver com a comunidade, a servir a comunidade, eles abriram a igreja para receber as pessoas, para fazer cursos, aulas, e eles foram recebendo as pessoas, foram sendo relevantes ali naquele lugar. Eles eram uma igrejinha pequena, em torno de 70 membros. Começou com 40, chegou a 70, mas um dia eles eram a região muito pobre, não tinha dinheiro. Para você ter uma ideia, lá a associação cuidava lá de um país inteiro, era muito difícil, não tinha recursos, poucos pastores, poucos membros, e então eles chegaram à conclusão que eles iam ter que fechar a igreja. E ao fechar essa igreja, eles iam ter que ali se virar em pequenos grupos, mas eles iam ter que fechar a igreja. E qual foi a surpresa deles? Que depois de um mês com a igreja fechada, a associação, como se fosse uma associação de bairro lá, muçulmana, o líder muçulmano, foi na casa desse meu amigo pastor, perguntando por que a igreja dele tinha fechado. E ele disse, nós não temos dinheiro para pagar o aluguel. E o homem disse, mas isso não é problema, a gente consegue o aluguel para vocês, porque vocês não podem fechar as portas. Vocês são uma igreja que vale a pena ter. E eles foram atrás. O líder da associação de bairros foi atrás, negociou um aluguel um pouco mais barato e por alguns meses aquela associação de bairro ajudou aquela igreja a se manter. E já imaginou muçulmanos pagando aluguel de uma igreja de cristãos? Pois é, quando a igreja é relevante, nós vemos milagres como esse. Repito a pergunta, se o seu clube fechasse hoje, e aí? Quantas pessoas, além dos bravadores, dos pais, sentiriam falta desse clube? Ele tem que ser relevante. E o último slide, olha só, eu sempre uso esse slide aqui, alguns já me viram usando. Como é que você, pessoalmente, faz discípulos para Cristo, abençoa pessoas, compartilha o evangelho? Eu gosto desse acróstico aqui com a palavra bênção, bless em inglês. E tem aqui o inglês e tem a tradução, mas resumindo,
Como é que você vai alcançar alguém para Cristo? Pastor, eu quero alcançar alguém para Jesus. Primeira coisa, começa com oração. Começa orando a Deus, pedindo, Senhor, me ajude, coloque alguém no meu caminho. Ou então, se você já tem alguém em mente, Senhor, me ajude a alcançar essa pessoa, toca na vida dela, me dá as palavras certas, me ajude a aproveitar as oportunidades. Depois, ouça essa pessoa. Ouça. Cada pessoa tem as suas lutas, as suas angústias, as suas preocupações. As pessoas querem falar, elas querem falar de si mesmas, daquilo que elas estão vivendo. Ouça as suas lutas. Depois, essa aí vocês vão gostar. Comam juntos. Gente, eu sempre digo, não subestime o poder de comer juntos. E aí não tem problema, né? Desbravador, então, todo crente, todo mundo gosta de comer. Então coma junto. Convida essa pessoa para almoçar na sua casa, convida essa pessoa para comer um lanche com você. E aí é nesse momento de conversa ali juntos que a amizade vai nascendo, que a confiança é ganha. E aí então, sirva essa pessoa nas coisas simples. É um colega lá da escola, sei lá, da faculdade, é um vizinho, é um parente. Sirva nas coisas simples, ajudar num trabalho na escola, sabe? Coisas simples da vida. Sirva de maneira desinteressada. E então, por último, é a história. Conte a história do que Jesus fez por você. Quem você era, quem você é. O que Jesus fez por você. Então, você vai fazer discípulos e abençoar vidas. Pergunta, qual é o seu próximo discípulo? Onde é que Jesus vai colocar você para salvar alguém? Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja contigo e que nós sejamos esses cristãos de impacto, que virem o mundo de cabeça para baixo, para devolvê-lo no seu lugar. Deus precisa de clubes, Deus precisa de desbravadores dispostos a virar o mundo de cabeça para baixo. Não com rebeldia, não com tumulto, mas com serviço. Nós não precisamos de uma revolução. Nós precisamos da servolução, a revolução do serviço. Que Deus te use. Deus é contigo. Feliz Dia dos Bravadores de amanhã. Deus abençoe. Muito bem, Pastor Caio, você volta já para fazer a última oração nesta manhã. Olha, eu penso que essa mensagem foi providencial, desbravador, porque a missão de hoje é ligar, é tirar um selfie com seu amigo, convidar ele para a igreja para amanhã o Mundial do Desbravador. Que desbravador é esse? O desbravador que está afastado do clube, que está desanimado. Então aproveite e aplique o conhecimento desta manhã para poder estimular esse desbravador a voltar com força, a voltar a usar o lenço e a ser um desbravador segundo o coração de Deus. Então, amigos, eu só quero parabenizar aqui aos comentários que foi feito aqui, pastor Caio, foi muito pertinente os conselhos dessa manhã de missão e vamos continuar aqui na associação tentando transtornar o mundo, fazendo o nosso melhor para as pessoas ao nosso redor. E o Clube Desbravador tem este propósito de impactar e de fazer a diferença aonde ele está plantado. Então, amigos, olha só, um presente especial aqui, já fiz aqui a seleção pelos comentários, pelas pessoas que entraram. Eu tenho 5 presentes. Esses presentes que é? Camisa do Campuri e a pochete do Campuri. Onde eu vou tirar? Você vai tirar na associação. Com quem? Com Sheila Sarmento, a nossa secretária do Ministério. Tá bom? Simples assim. Primeiro nome dessa manhã, Maria Salete, do Clube Falcões da 44ª Região. Juliana Silva, do Clube Nova Geração da 38ª Região. Guilherme Neiva, Guimarães Neiva, do Clube Atalaias do Senhor, também da 38ª Região. Glaucia Aguiar, e aqui uma pessoa querida lá de Parintins. E para você que é de Parintins ou de outro município, você vai ligar mesmo sistema para Sheila dizendo qual igreja, distrito e clube, e ela vai enviar para você esse presente.
De Parintins vem Dom Juan Matos. Aí sabe ser bonito, irmão. Eu digo, aí sabe ter o nome de classe, viu? Dom Juan Matos e esses cinco participantes de hoje. Que Deus abençoe você, querido desbravador. Vamos juntos nessa última missão de hoje. E essa missão envolve realmente a missão. Fortalecer um colega, convidá-lo para amanhã um culto, para celebração de amanhã. E falando de celebração, acorde cedo, tire muitas fotos, poste no Facebook, Instagram, em todas as redes sociais. E vamos fazer da celebração dos 70 anos de amanhã uma linda experiência para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Pastor Caio irá fazer então a nossa última oração e nós seguiremos um dia na companhia de Jesus. Que Deus o abençoe. Pastor Alain, meio minuto. Não subestime desbravador, diretor, o poder de um Dia Mundial dos Bravadores bem feito. Eu era um menino de 9 anos, entrei na igreja e eu vi aquela programação e aquilo me impactou. A minha mãe olhou para aquilo e falou assim, é disso aí que meu filho precisa. E aquilo ali mudou minha vida. Então, não subestime o poder de uma celebração bem feita na igreja. Vamos orar então. Santo Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor nos acordou cedo essa manhã. O Senhor nos tocou, o Senhor tem falado conosco essa semana. Essa semana é uma semana especial. Nós queremos celebrar aquilo que o Senhor tem feito através dos clubes de bravadores, não só da nossa região, mas como esse ministério que tem alcançado tantas pessoas ao redor do mundo. Mas nós queremos também, Senhor Deus, nos tornar esse tipo de desbravadores que transtornam o mundo, que viram o mundo de cabeça para baixo, para devolvê-lo no lugar. Esse mundo está errado, Senhor. Mas o Senhor pode nos ajudar, pela Tua graça e principalmente pelo Teu poder, a transtornar esse mundo para o bem, a servi-lo de tal forma que esse mundo seja mudado, seja transformado. Usa-nos nesse dia. Coloca pessoas em nosso caminho. Alarga as nossas fronteiras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Caio, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Abençoe a Aline, abençoe a sua pequenininha. E que Deus abençoe a todos você, aí desbravador querido. Então, ó para todos o Maranata. Valeu. Quem conhece aí? Fica em pé. Vamos lá. Sou escolhido por Deus para levar ao mundo o seu amor, levar o evangelho da paz nessa geração que verá Jesus voltar. Eu vou testemunhar, de Cristo vou falar, faz sua luz em mim brilhar. Eu vou testemunhar, de Cristo vou falar, faz sua luz em mim brilhar. Um desbravador achou. Vai você! Levanta o teu olho aí, vai lá. O exército de Jesus, meu general. Desbravador sou. Sou do exército de Jesus, meu general. Vibra em meu coração a esperança desse dia chegar. Enquanto ele não vem, serei puro, bondoso e leal. Vou falar, faz sua luz em mim brilhar. Eu vou testemunhar, de Cristo vou falar, faz sua luz em mim brilhar. Agita aí. Um desbravador eu sou. Aleluia. Sou do exército de Jesus, meu general.